Fala, meu filho, beleza? Vamos continuar com o nosso Física do Zero aqui no QG do Enem. Dando continuidade à cinemática, galerinha, vamos lá. Vamos falar hoje de um movimento circular. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse assunto, já fica arrepiado quando a gente fala em movimento circular. São grandezas diferentes, aceleração centrípeta, velocidade angular. Então a gente tem um pouquinho de receio dessa matéria, não tem? Mas vamos acabar com isso? Vamos aprender essa matéria? Porque essa matéria é um assunto que cai muito em vestibular, o teu Enem gosta, né? O ERJ já cobrou, então vamos ficar de olho também, que é um assunto bem recorrente nos vestibulares. Valeu? Vem comigo, vamos para cima, pressão, força, vamos lá, gente. Olha só, quando a gente fala em movimento circular, tem um chamado MCU, Movimento Circular e Uniforme. Bom, por que tem esse nome uniforme? É porque o módulo da velocidade, o valor da velocidade não muda. Daí o nome, MCU, Movimento Circular Uniforme. No nosso dia a dia, nós temos várias situações onde você se depara com movimento circular. Por exemplo, como na figura aqui, nós temos uma roda gigante. Então, quando você olha para essa roda gigante, imagina só essa cabine aqui da roda, ó, bem que eu estou marcando para vocês, ela tem o que aqui? Quando ela está em movimento, ela percorre ao mesmo tempo um espaço medido ao longo, né, da trajetória dela, mas ela também vai varrer um ângulo central, não vai? Vai. Ela percorre um espaço, mas ela varre o ângulo. Então, só aqui nós temos duas grandezas. Nós temos uma grandeza que seria meu espaço linear, enquanto ela percorreu aqui esse arco, tudo bem? E temos uma outra que seria o meu espaço angular, que seria, por exemplo, o meu ângulo θ. Outras grandezas que podem aparecer aqui são velocidade linear, velocidade angular, tudo bem? Então, quando a gente fala em movimento circular, muitas grandezas, que até então a gente não estava falando muito, vão aparecer. Frequência, período. O que seria na física frequência? Número de voltas, número de repetições por segundo. O que seria período? Tempo para uma volta completa. Tempo para repetição do fenômeno. Daí que vem aquele termo, movimento periódico. O que é isso? É aquele movimento que se repete em tempos iguais, né? Movimento periódico. Ah, professor, meu namorado é periódico. Toda semana ele vai em casa. Toda sexta-feira ele está lá. Legal, é exatamente isso. Então é um movimento periódico. Se repete em intervalos de tempos iguais. Legal? Vamos continuar? Vem comigo aqui, vamos lá. Vamos analisar alguns elementos do movimento circular que a gente vai encontrar ao longo dessa aula. Então vamos lá, eu tenho aqui a nossa partícula na sua trajetória, tudo bem? Então perceba que aqui eu tenho o centro da trajetória dela, da minha circunferência. Vamos colocar aqui, ó, centro da trajetória. Eu vou ter o raio, tudo bem? Raio da trajetória, lembra que a gente fala em movimento circular, sempre vai ter um raiozinho ali, é só procurar que tu vai achar. O que mais que a gente tem? A velocidade V, que é a minha velocidade linear da partícula, ou velocidade escalar, vamos colocar bem aqui, linear ou escalar, maravilha. Temos a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aparece quando a gente tem movimento circular, ela é responsável pela alteração da direção do vetor velocidade, maravilha, e temos também, olha lá, responsável pela mudança na direção da velocidade, famosa aceleração centrípeta. Essa aceleração, às vezes você olha assim, poxa, eu não lembro dela, é porque ela só aparece quando você tem justamente o que nós estávamos falando, quando você tem trajetória circular, tudo bem? E nós temos aqui uma outra aceleração super importante, que é a aceleração tangencial. Essa aceleração ela é responsável pela variação do módulo da velocidade linear, do módulo, do valor, da intensidade, tudo bem? Então, veja bem, na verdade, a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial seriam componentes de uma aceleração resultante, de uma aceleração total que um corpo pode ter. Veja bem, a aceleração centrípeta, observa por que ela é esse nome centrípeta, porque ela aponta para onde? Ela aponta para o centro da trajetória, está vendo aqui? Ela sempre vai aparecer quando eu tenho um movimento circular. No movimento retilíneo, essa aceleração não existe.
Valeu? E a aceleração tangencial, essa bem aqui, ó, é aquela que você conhece já, né? Que a gente chama de aceleração escalar, correto? Essa aceleração tangencial, ela aparece quando você tem movimentos variados, né? Por exemplo, lá no MOVE, no movimento uniformemente variado, aquela aceleração você fala de um corpo 2 metros por segundo ao quadrado, é quando você tem variação do módulo, quando o módulo está variando. Tudo bem? Maravilha. Vamos continuar aqui. Agora, uma coisa é certa. Quando a gente tem movimento circular uniforme, vamos lembrar, o que é movimento circular uniforme? É aquele movimento onde a partícula está em trajetória circular, porém com um módulo da velocidade constante. 5 metros por segundo, 5 metros por segundo, 5 metros por segundo. Você vai me dizer, a velocidade está variando, Fabrício? Tá. Ela está variando em direção. Né? Está variando aqui, está mudando a direção dela, está mudando aqui o sentido dela, mas ela não está variando em módulo. Então, ela tem aceleração? Tem. Ela tem aceleração centrípeta, porque a direção está mudando, mas ela não tem aceleração que tangencial, porque o módulo não mudou. 5, 5, 5. Entendeu? Então, no MCU, olha para lá de novo, a aceleração tangencial no MCU, quanto é que é? É 0. Eu só vou ter aceleração que centrípeta. Então, no movimento circular, no movimento circular uniforme, vamos colocar aqui para você não esquecer, no MCU, a aceleração tangencial é 0. Por que é 0? Porque não tem variação do módulo. Esse V aqui, ó, tá vendo? Ele é sempre igual em módulo. Isso aqui é 5 metros por segundo, quanto é aqui? 5 metros por segundo. Por isso que o nome é MCU, movimento circular uniforme. Vamos ver se você entendeu. Vou para uma questãozinha aqui para a gente discutir um pouquinho mais esse conceito, que é um conceito que pode, na sua prova, aparecer. O FMG, vamos lá. Tomás está parado sobre a plataforma de um brinquedo que gira com velocidade angular constante. Tá? Ele segura um barbante que tem uma pedra presa na outra extremidade, como mostra a figura. A linha tracejada nessa figura representa a trajetória da pedra vista de cima. Olha para a figura aí, galera. Vamos ver, ó. Então você tem a figura, aqui está a pedrazinha, e aqui na linha tracejada é a trajetória. Repara que ela está girando nesse sentido aqui, ó. Tudo bem? Que seria o sentido anti-horário. Maravilha. Vamos lá. Observando essa situação, Júlia e Marina chegaram a essas conclusões. Júlia, o movimento de Tomás é acelerado. Marina, a componente horizontal da força que o piso faz sobre Tomás aponta para o centro da plataforma. Legal, pessoal. Vamos entender o seguinte. Essa questão fala que a velocidade angular ela é constante. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Quando ele fala que a velocidade angular é constante, ele quer dizer que esse movimento ele se dá com a mesma frequência. Né? Olha para cá, é sempre a mesma frequência. Ele varre os ângulos com a mesma velocidade, a frequência é a mesma. Não está nem aumentando e nem diminuindo. Está com aquela mesma frequência, com o mesmo período e, consequentemente, com a mesma velocidade linear. Exatamente. Então, por exemplo, se a pedrazinha bem aqui, vamos voltar para cá, se a sua velocidade aqui vale 2 metros por segundo, daqui a pouco, quando ela estiver bem aqui, quanto é a velocidade em módulo? Também vale 2. Tudo bem? Ou seja, ele está executando, gente, o MCU. Tá legal? Frequência constante, velocidade angular constante e, consequentemente, a velocidade linear aqui também é constante, ele está em MCU. Aí a Júlia fala, o movimento de Tomás é acelerado. Você vai dizer o quê? Tem aceleração? Ah, não tem. Tem aceleração. O MCU, ele tem aceleração. Ele tem aceleração centrípeta, porque está variando o quê? A direção. Olha a direção do vetor e olha a direção do vetor. O que ele não tem é a aceleração tangencial, mas ele tem centrípeta. Então, o movimento é acelerado? Sim, pessoal. Quando a questão falar para você que o movimento é acelerado, ele está analisando a aceleração de forma ampla, de forma geral. Tu tem que pensar em todas as acelerações. Se ele tivesse especificado, olha, ele não tem aceleração tangencial, certo? Ele não tem aceleração centrípeta. É errado, centrípeta tem.
Mas como ele não especifica qual é a aceleração, você sempre subtende, sempre analisa como aceleração total, como a resultante. Tudo bem? E aí você lembra que eu tenho duas acelerações. Eu tenho a centrípeta e tenho a tangencial. No MCU, eu não tenho o quê? Tangencial. Porque o módulo é igual, mas eu tenho centrípeta. Então, quando a Júlia fala, o movimento de Tomás é acelerado? Sim, porque ele tem aceleração o quê? Tem aceleração centrípeta. Ah, professor, mas o módulo não mudou. Criatura, não tem tangencial. Tem centrípeta, mudou a direção, filhão. Beleza? Marina, a componente horizontal da força que o piso faz sobre Tomás aponta para o centro da trajetória. Gente, aonde tem aceleração, tem que ter força. Vamos ver isso lá na segunda lei de Newton. Tem uma formulazinha muito legal, que ela é assim, ó, força é igual a massa vezes a aceleração. Para onde tem aceleração, galera, tem força. Segunda lei de Newton. Como existe uma aceleração centrípeta, como existe uma aceleração aqui para o centro, se há aceleração centrípeta, consequentemente, a gente também tem uma força para o centro. Então, existe uma força resultante para o centro. Se eu tivesse uma aceleração tangencial, se estivesse crescendo esse módulo, por exemplo, haveria também uma força tangencial para cá. Ó, tá vendo aqui? Essa força não existe porque esse módulo não muda, não tem aceleração tangencial, só há centrípeta. Então, como há uma aceleração centrípeta, existe sim uma força para o centro, que é a força centrípeta, que é o que ele fala, que é a componente horizontal da força, que o piso faz sobre Tomás, aponta para o centro. Verdade, porque eu sei que existe uma aceleração para o centro, e aonde tem aceleração, opa, existe força. Então, as duas estão o quê, galera? As duas estão certas. Tudo bem? Maravilha. E aí? Tá claro? Vamos continuar? Vamos lá. Opa, quero ver agora. Questão do Enem 2014. Vem comigo. Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho considerando o módulo da velocidade constante. Opa, vamos lá. Marca, destaca aqui. Vamos lá. Módulo da velocidade constante. Professor, o que é módulo? Filho, o módulo é o valor, é o número, é o valor, é o escalar, é o valor. Então, o módulo é constante, né? 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2, o módulo não muda. Legal. Desprezando a existência de forças dissipativas, galera, força dissipativa é atrito. Exemplo aqui, força de atrito, a resistência do ar, por exemplo. O vetor aceleração tangencial do coelhinho no terceiro quadrinho ele está falando, lembra que eu te falei? Ele só está perguntando sobre a aceleração tangencial, ó, tangencial. Quando é que essa tangencial ela aparece? Quando tem variação do módulo da velocidade, quando tem um ΔV, vamos lá, olha para a história aqui. Perceba que aqui no terceiro quadrinho que ele fala, seria esse bem aqui, você está observando aqui, ó, o coelhinho ele está em trajetória circular, isso aqui é um movimento circular. Como o módulo é constante, de novo, isso aqui é o MCU, o coelho aqui na órbita, aqui em torno da Terra, executa um MCU, movimento circular uniforme, e ele pergunta, no MCU, tem aceleração? Tem. Qual? Centrípeta. Por quê? Porque está variando a direção. Tem tangencial? Não. Por quê? Porque o módulo é o quê? Constante. Então, como ele pergunta da aceleração tangencial, e ele fala aqui que o módulo é constante, não tem variação da velocidade, o ΔV é zero, então a aceleração tangencial é nula, letrinha A. Letrinha A. Você vai dizer para mim que essa questão era difícil do Enem? Pois é, cara, tranquilo. Definição, filhão, tá bom? Definição. Importante saber bem a teoria. Então aí não há aceleração tangencial. Não há aquela variação da velocidade em módulo, mas só tem variação o quê? Da direção. Centrípeta tem, porque movimento circular
Todo movimento circular tem centrípeta, mas para ter aceleração tangencial tem que ter variação do módulo da intensidade, o que não está acontecendo. Então, letrinha A. Valeu? Olha, vamos lá. Uhul! Conceitos importantes, período e frequência. Gente, definição. Período, tempo necessário para completar uma volta. Eu estou jogando aqui num contexto de um movimento circular. Mas, por exemplo, lá em ondulatória, em ondas, período, tempo para uma oscilação completa, para uma onda ser formada, de uma onda para outra. Unidade do período. O período é tempo, né? Minuto, hora, mas a gente trabalha no SI, Sistema Internacional, e aí o tempo é segundo, período segundo. Frequência já está associada ao número de repetições, número de voltas. E qual a nossa unidade de frequência? É o Hertz. Lembrando que quando você fala Hertz, a ideia, o que é Hertz? A gente fala tanto em Hertz, né? Mas Hertz quer dizer rotação por segundo, volta por segundo, é repetição por segundo. Quando você fala assim, uma partícula tem um movimento circular com frequência de 10 Hertz, você quer dizer que ela dá 10 voltas por segundo. Eu tenho uma onda, peguei uma corda, estou criando ondas numa corda numa frequência de 20 Hertz. Quer dizer que eu estou produzindo 20 ondas por segundo. Então, a partir de hoje, você já sabe o que é Hertz. Tudo bem? Beleza? Vamos lá. Importante essa relação. Como frequência é o número de ondas pelo tempo, se a gente tem, então, uma volta, o N vale 1. Tudo bem? Uma volta, N igual a 1. E o tempo que eu levo para dar uma volta, esse tempo para completar uma volta é o período. Então, a gente pode montar uma relação assim. Frequência, quem é? É o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência. Quando um aumenta, o outro o quê? Diminui. Por exemplo, quando eu bato palma aqui, ó. Beleza? O que seria o tempo de uma palma para outra? Esse tempo é o período. Se eu aumentar minha frequência das palmas, se eu aumentar a frequência, o tempo de uma para outra diminui. Percebeu? Frequência aumenta, período diminui. Uma relação inversa. Valeu? Tá, vamos treinar um pouquinho então. Uma roda efetua 120 RPM. Calcule, letra A, sua frequência em hertz, seu período em segundo. Vem comigo, vem comigo. Primeiro vamos entender o que é esse cara aqui, RPM. Ah, é professor, aquela banda, né, de rock. Não, isso aqui é rotação por minuto. RPM é rotação por minuto. Tudo bem? Existe uma relação entre o Hertz e o RPM. Que relação é essa? Eu vou colocar aqui do lado, aqui, olha. 1 Hertz. Vamos lá, 1 Hertz. O que é 1 Hertz mesmo? 1 Hertz é uma volta por segundo. Se eu dou uma volta por segundo, quantas voltas eu vou dar por minuto? Se eu dou uma volta por segundo, quantas voltas eu dou por minuto? 60, filho. 1 minuto em 60 segundos. Então, 1 Hertz vale 60 RPM. Uhul! Anota aí, ó. 1 Hertz vale 60 RPM. Não esquece dessa relação que ela é importante. Uma volta por segundo equivale a 60 voltas ou rotações por minuto. Essa relação é tudo. Então, quando na letra A eu peço para você calcular a frequência em Hertz, vamos lá, regrinha de 3. 1 Hertz, 60 RPM. Quantos Hertz eu tenho em 120? Só, diretão. Fez o cálculo, quanto é que dá? 2 Hertz. Tudo bem? Beleza? Professor, eu não entendi não. Oh, meu Deus. Se eu dou 2 voltas por segundo, em 1 minuto, se eu dou 2 voltas por segundo, 2 Hertz. Em 1 minuto eu dei quantas voltas? Se são 2 voltas por segundo, em 1 minuto são 120. Entendeu? Então, 120 rotações por minuto equivale a 2 voltas por segundo, ou seja, 2 Hertz. Regrinha de 3, direta, você faz, ó, sempre isso, 1 Hertz, 60 RPM, parte sempre daqui. Quantos Hertz eu tenho em 120? Pá, aquela regrinha todo mundo conhece, passou, dividiu, 2. Valeu? E o período? Cara, o período. O que é o período? É o tempo para dar uma volta. Vamos fazer mentalmente, eu e você. Qual é a frequência? 2 Hertz. Eu dou 2 voltas por segundo. 1, 2. 1, 2. Eu dou 2 voltas
por segundo. Para dar uma volta só uma. Quanto tempo levaria? Se eu dou 2 voltas por segundo, para dar uma volta, eu vou levar meio segundo, né, professor? Meu filho, diretão. Mas vamos jogar a fórmula. Está aqui o período. Período, relação importante aqui para a gente. Que é nosso período? Inverso da frequência. Tudo bem? Joga aqui. Quanto é a minha frequência aí, pessoal? Está aqui a frequênciazinha, né? Quanto é a frequência que ele te deu? Calculamos a frequência aqui. 2. Fazendo esse cálculozinho, quanto é que dá meu período? Meu período vai dar o quê? Meio segundo. Fechou? Está aqui, ó. Repetindo. Período inverso da frequência. Aquela relação que eu te mostrei ainda há pouco. A frequência a gente calculou. Deu quanto aqui? 2. Dividiu o período meio. Então, para dar cada volta, ele leva meio segundo. Maravilha. Velocidade angular. O que é isso? Velocidade angular é uma grandeza que está associada ao espaço angular, ao ângulo varrido pelo móvel. Lembrando, quando o móvel descreve uma trajetória circular, ele percorre um arco da trajetória, que é isso aqui, que é o comprimento, que tu mede em metro, em centímetro, enfim, mas ele percorre um ângulo central, não é isso? É aqui que eu quero analisar contigo. Ele percorre o ângulo. E esse ângulo que ele percorre é o que a gente chama de quê? É o espaço, o quê? Angular. Então, se velocidade linear é ΔS, ΔT, o que seria a velocidade angular? O que seria a velocidade angular? Acompanha comigo aqui. Seria também espaço pelo tempo. Só que ao invés de eu trabalhar com espaço linear, eu vou trabalhar com espaço angular. Tá aqui a fórmula. Velocidade angular é o espaço angular pelo tempo gasto. Agora, quando a partícula dá uma volta, qual é o ângulo que ela percorre numa volta? 360 graus, ou seja, 2π radianos. E o tempo que ele leva para dar uma volta, que tempo é esse? É o período. E a gente chega nessa relaçãozinha aqui, tá bom? Beleza? Substituindo, ó, velocidade angular, 2π, valeu? Pelo período. Professor, não entendi não. Filhão, acompanha. Velocidade angular, espaço angular pelo tempo. Partícula completando uma volta. Qual é o ângulo que ela vai percorrer? 360 graus, ou 2π radianos. Como é que eu chamo o tempo para dar uma volta? Período. Então, velocidade angular, espaço angular pelo tempo. Então, 2π pelo período. Olha que relação legal. Como a gente também sabe que eu posso escrever isso assim, ó, voltar um pouquinho aqui para você entender. Velocidade angular, 2π, colocar o período para cá sozinho, não posso? O que é isso aqui, inverso do período? Frequência, não é isso? Então, a gente pode reescrever essa equação assim, ó, 2πf. Então, eu quero que vocês mentalizem bem essas duas relações, porque são duas relações que a gente utiliza muito aqui na física. Ela vai ser muito útil, ela aparece na cinemática, ela aparece em eletromagnetismo, ela aparece em ondas, tá bom? Aparece em dinâmica, tá bom? Então, 2π pelo período ou 2πf, unidade no SI, radiano por segundo. Então, essa grandeza aí é a nossa velocidade angular, tá legal? Tem a ver com a variação do ângulo, o ângulo varrido, o ângulo percorrido. Velocidade linear, a gente conhece bem, ΔS, ΔT, é o espaço varrido, né? É o comprimento da circunferência, no caso. Então, quando a partícula completa uma volta, o espaço é o próprio comprimento da circunferência, que é o nosso 2πr, lá da matemática. E o tempo, novamente, é o período. Substituindo aqui, olha, 2πr sobre período, olha que aparece alguém que eu conheço. Não aparece? Posso calcular por aqui. Ou, observa bem, olha só o que vai acontecer. Quem é esse povo aqui, 2π pelo período? Não é angular? Esse fator aqui, ó, é justamente a nossa velocidade angular. Tudo bem? Que apareceu aqui. Substituindo, a gente pode escrever como essa relação? Velocidade linear é a velocidade angular, tá vendo aqui? Vezes o raio. Super importante essa relação, tá bom? Então, pessoal, aqui de novo, reforça. Velocidade ΔS, ΔT, deu uma volta, com a primeira circunferência 2πr, o tempo é o período. Essa relação aqui, 2π pelo período, a gente conhece, é a velocidade angular. Substituindo, chega nessa relaçãozinha aqui, super massa, super importante. Valeu? Vamos trabalhar um pouquinho essa história? Vamos lá? Você me ajuda? Uau, bora, professor! Vem comigo. Questão. A roda gigante de um parque tem 5 metros de raio
e dá uma volta completa em 20 segundos. Parou. Vamos lá. Tem 5 metros de raio. Dá uma volta em 20 segundos. Alguém pode me ajudar? O que seria esse? Isso aqui eu sei que é o raio, já está me falando. O que seria esse 20 segundos? Professor, o tempo para dar uma volta. Então, quem é para dar uma volta esse tempo? Não é o período? Maravilha. Então, aqui esse tempo é o período. Fechou? Aí ele fala o seguinte. No instante que uma pessoa está na roda, passa pelo ponto mais alto, ponto A, ponto mais alto, ela solta uma moeda. No mesmo instante, uma segunda pessoa no solo passa exatamente abaixo do ponto A. Está vendo a figura? Vamos voltar aqui. Ó. Então, uma pessoa está aqui no ponto A. Essa pessoa vai soltar uma moeda. No mesmo momento, uma pessoa passa lá embaixo. Ó. Tá legal? Fechou? Vamos lá. E essa pessoa ela passa lá embaixo do ponto A com velocidade de 3 metros por segundo. Então esse carinha aqui, ó, aqui embaixo, vamos colocar, ele está 3 metros por segundo. Na situação, é certo afirmar que a moeda vai o quê? Atingir a pessoa, cair à sua frente, cair atrás. O que vai acontecer? Gente, existe uma coisa chamada inércia. Quando ele largar essa moeda, por inércia, a moeda vai querer manter o quê? A sua o quê? Velocidade. Para eu descobrir, saber qual é a resposta, eu tenho que descobrir que velocidade é essa. Porque, acompanha comigo, a roda está girando. O cara lá em cima larga a moeda. A moeda sai tangente à trajetória. Ela vai manter a sua velocidade por inércia. Se naquele ponto a roda gigante tem velocidade de 5 metros por segundo, não sei, a moeda vai sair a 5 metros por segundo. A pessoa que está lá embaixo, ela está caminhando a 3 metros por segundo. Se a moeda sair mais rápido que ela, vai cair à sua frente. Entendeu? Se a moeda sair com uma velocidade inferior a 3 metros por segundo, que é da pessoa, a moeda vai cair atrás da pessoa. A pessoa está mais rápido que a moeda. E se a moeda sair com a mesma velocidade dela, 3, a moeda vai cair exatamente sobre a pessoa. Porque elas vão ter velocidades iguais. Então, para eu responder isso, eu tenho que descobrir qual a velocidade da moeda aqui no ponto A. Cara, e aí, professor? Vamos lá, vamos resolver. Não é uma questão que envolve movimento circular? Eu não quero a velocidade ali, linear naquele ponto. Vamos lá, que relação a gente pode jogar? Linear, velocidade linear, ômega R. Está aqui a nossa relação, é essa que a gente vai usar. Linear, ômega R, beleza? E aí, o que você vai fazer aqui? Ó? Quem é a velocidade angular? Vamos lá, então velocidade linear, velocidade angular vezes o raio. Vou abrir aqui a minha angular. Quem é angular? 2π pelo período. Pessoal, você vai dizer assim, ei Fabrício, diz, eu nunca decoro essa fórmula de linear ômega R, linear angular vezes o raio. O que eu faço da minha vida? Você não vai fazer nada. Qual é a fórmula que tu sabe? Eu só sei delta S, delta T. Pronto, já serve. Vamos lá. Então, vamos supor que tu só sabe essa daqui. Velocidade, delta S, delta T. Até a minha avó sabe essa. Essa aqui todo mundo sabe. Não vem com desculpa. Aí tu vai sair por aqui. Aí vai dar uma volta, né? Se a partícula dá uma volta, qual é o espaço que ela percorre? Ela vai percorrer uma circunferência, o comprimento todo. Da matemática, como é que tu calcula o comprimento da circunferência? Da matemática, professor, eu aprendi Sacramento, é 2πr. Então, e o tempo para dar uma volta? O tempo é o período. Pronto, filhão! Olha, é a mesma coisa. Tu está entendendo? Vamos supor que tu não queira sair por aí. Eu gosto dessa ideia, acho ela bonita, porque eu já aprendi, né? Eu já estudei o física do zero todinho, então eu já sei. Eu gosto de sair por aqui. Mas vamos supor que tu, na hora da prova, deu um branco. Aí tu, não sei essa fórmula da velocidade com movimento circular. Qual é que tu sabe? Delta S, delta T, é essa que tu vai usar. Para dar uma volta, 2πr. E o tempo, o período, para chegar no mesmo lugar. Combinou? Entendeu? Não vai ter desespero, não vai perder questão. Vem comigo. Substitui os valores. 2, né? Claro, mantém aqui. O π, 3,14. O raio da trajetória, ele falou na questão, quanto é o raio? 5. E o período, que é o tempo para dar uma volta, quanto é esse período? 20. Cálculozinho rápido, isso aqui, quanto é que dá? 1,57, não é isso? 1,57 metros por segundo. Então, a pedra que sai aqui do ponto A, ela sai a 1,57. O rapaz que está aqui embaixo está a 3. Como ele vai mais rápido que a pedra vai cair aonde? Atrás da pessoa, já que a pessoa está mais rápido que a pedra. A letrinha é o quê? Letrinha C. Entendeu?
Não quero ninguém errando questão, porque de repente esqueceu uma fórmula ou outra. Você sabe delta S, delta T, sai por aí então. Faz do teu jeito. Bacana, legal. Vamos lá? Maravilha. Mais uma aqui então. Então ele fala assim, Unicamp 2014. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina, ilustrada na figura abaixo, gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM. Olha aí o RPM aparecendo. A velocidade de um ponto P da pá vale. Então eu quero que você encontre para mim a velocidade de um ponto P aqui dessa pá. Com que velocidade esse ponto está? Um exemplo aqui. Tudo bem? Maravilha? Então, pessoal, como é que a gente vai desenvolver essa questão? Como é que vai ser feita aqui a questão para achar essa velocidade? Primeira coisa é corrigir logo aqui. Repara que as unidades elas não estão em minuto. Tudo aqui, ó, metro por segundo. Então, tu já sabe que esse 300 RPM não serve para a gente. Como é que a gente faz? 1 Hz vale 60 RPM. Quantos Hz eu tenho em 300 RPM? Cálculozinho simples, 300 por 60. Quanto é que eu vou ter aqui, pessoal? 5 Hz. Valeu? Está aqui a frequência. Então, em vez de você trabalhar com 300 RPM, você vai trabalhar com quanto? 5 Hz. Fechou? Entendeu aqui? Vamos lá. Vamos calcular essa velocidade? Velocidade linear, ômega R, angular vezes o raio. Se quiser sair pelo delta S, delta T também pode. Tá bom? Quem é a velocidade angular aqui? 2πf, 2π vezes a frequência vezes o raio. Só substituir, acabou a questão. 2π. Aqui eu arredondei para 3, né? Colocou 3, melhor, maravilha. Frequência, já em Hertz, calculei. Quanto é a frequência? 5. Quanto é o raio? O raio aqui, a figura, olha, 60 centímetros, mas a resposta está em metro, que dá o quê? 0,6. Cálculozinho básico, rapidinho, deu quanto? 18 metros por segundo. Você vai dizer, você vai errar uma questão dessa? Letrinha C, cara, Unicamp, velhinho, tá aqui, ó, tá bom? Prova da Unicamp, não era para errar não, não pode errar, não dá para errar isso daí. Valeu? Valeu? Legal, vamos para o intervalo, já a gente volta para finalizar esse assunto. Gente, grande abraço, já, rápido.